Então, está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou ler só alguns versículos, porque durante a ministração a gente vai voltando um pouquinho para nós conhecermos a história dela. Bem? Então, vamos pegar lá do 32, vamos ler até o 35. Diz assim a palavra. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Amém, irmãs? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Essa passagem me chama muito a atenção, porque nós vemos em Abigail, além de uma mulher muito bonita, quando a Bíblia diz que uma mulher é formosa, é porque ela era demasiadamente bela. Então, a gente, entendendo a história, ela era casada com um homem chamado Nabal. Está lá no versículo 3 do 25. Se você quiser acompanhar. Nabal era o nome deste homem, Abigail de sua esposa. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Então, aqui a gente já vê que era uma mulher maravilhosa, uma mulher linda, uma mulher formosa. Porém, tinha casado com um homem maligno, um homem de dura serviço, um homem terrível. E eu fico pensando que naquela época as mulheres, elas não tinham muitos privilégios. As mulheres não tinham o direito de escolher os seus maridos. Com certeza, Nabal foi um marido escolhido para Abigail. Isso tirou dela a liberdade de poder casar com um homem que ela amasse ou que fosse dos seus sonhos. Mas quando nós vemos aqui a palavra do Senhor, a gente vai entendendo que mesmo este homem, com todas essas características negativas, não influenciou no caráter desta mulher. E eu louvo a Deus por isso. Porque quando nós temos o caráter de Cristo impresso em nossas vidas, nenhuma situação sai do controle. A gente não se entrega por qualquer situação. Então nós trazemos aqui para os nossos dias também. Muitas pessoas sofrem, muitas vezes com seus maridos, ou com seus filhos rebeldes, ou com algum ente da família, ou em alguma situação, ou na empresa onde trabalha, onde quer que nós estejamos. Irmãs, eu gostaria que você soubesse e colocasse na sua cabecinha uma coisa: só de nós sermos mulheres a gente já incomoda. Agora, quando nós somos servas de Deus, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, aí a coisa fica bem pior. Mas aí a gente tem a convicção que fomos chamadas, escolhidas para uma grande missão na terra. E nós precisamos tomar posse desse chamado, dessa convocação. E o Senhor vai dizendo aqui na sua palavra que era um tempo de tosquia, era um tempo de festa. E diz a palavra do Senhor que os soldados de Davi estavam ali e ajudaram a proteger o rebanho de Nabal, não deixando que nada acontecesse com eles. Então estavam ali praticando o bem. Já que estavam todos ali cuidando, tá, vamos cuidar uns dos outros. E Davi se propôs a cuidar do rebanho desse Nabal. E chegou um determinado tempo que Davi precisou de Nabal. E aí a Bíblia vai dizer aqui no 10
respondeu, Davi manda os seus amigos, seus meninos lá, e fala assim, olha, saúde o Nabal, e fala para ele que nós estamos precisando de provisão, estamos famintos, e precisamos de algo para comer. Lembre ele que quando ele precisou, nós estávamos aqui com as nossas mãos abertas, estávamos dispostos a ajudá-los, protegemos o seu rebanho. E lá foi os meninos darem a notícia a Nabal. E quando chega lá, eles falam que Davi havia mandado eles lá, tal. E Davi ficou esperando uma resposta boa. Quando nós fazemos o bem, a gente sempre espera um retorno bem. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, irmãs e irmãos, quando nós fazemos alguma coisa para benefício do reino de Deus, a recompensa vem de Deus. A recompensa vem do Senhor. Diz a palavra que há recompensa para o nosso trabalho. Então, nessa noite, o que o Senhor está nos ensinando? Não vamos ficar frustradas se alguma coisa der errado. O importante é que tudo que nós fazemos para o reino está nas crônicas de Deus. E Deus não deixa passar absolutamente nada desapercebido. Amém, irmãs? E então, aqui no versículo 10 do 25, diz assim, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse assim, quem é Davi? Quem é esse? Quem é filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. E eu vou dar do meu pão para umas pessoas que eu nem conheço. Sabe o que a gente tem que aprender também, querida igreja? Aprender a lidar com a ingratidão. A gente precisa aprender isso. Tem muitas pessoas que estão frustradas, estão tristes, magoadas, não querem nem tornar a fazer as coisas para o Senhor, porque estão frustradas por conta da ingratidão. Mas o que importa para nós, amadas, é que o Senhor nos reconhece como servas. E onde quer que nós estejamos, nós somos representantes legais de Cristo Jesus. Então nós precisamos nos valorizarmos e sabermos que Deus nos capacita para que nós enfrentemos qualquer tipo de situação, seja ela qual embaraçosa for. E aí os moços de Davi voltaram e deram uma notícia para Davi e contaram tudo o que aconteceu. Então Davi, sabe que Davi era guerreiro, né? Davi tinha sangue no olho, vamos dizer assim, né? E aí diz Davi, aqui no versículo 13, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Quando Davi recebeu a notícia, malcriada de Nabal, Davi se enfureceu. E sabe o que eu aprendo aqui também? Que quando eu me enfureço com alguma coisa, eu contamino quem está do meu lado. Já repararam, irmãs? Que se você está triste, você consegue fazer com que a tua irmã do lado fique triste também? Quando eu estou feliz, fica todo mundo feliz. Mas quando eu estou triste, eu sou uma pessoa que eu contagio. E aí, quando Davi recebe aquela notícia, ele fica bravo, e os seus guerreiros também ficam bravos, e empunharam as espadas e foram ao encontro de Nabal. Mas, nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail. E sabe o que eu aprendo aqui? Que sempre tem alguém no espírito. Vocês podem reparar que quando há uma situação de nervosismo, um descontrole emocional, alguma coisa que foge ao controle, sempre tem alguém que está ali para apaziguar. Calma, vamos orar, vai dar tudo certo, não se precipite, Deus vai entrar, Deus vai resolver, Deus vai agir. E aqui tinha um moço assim. O que ele fez? Ele foi rapidamente à frente para avisar a serva do Senhor o que estava acontecendo. E eu aprendo que eu posso ser muito mais útil quando eu estou equilibrada. Deus
Em nome de Jesus, eu vou começar a profetizar na sua vida. Eu vou começar a profetizar na sua vida. O Senhor está trazendo equilíbrio para a tua vida nessa noite. Receba equilíbrio, temperança, que é o fruto do Espírito de Deus e que nós precisamos tomar posse. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Rei. Então, chegou a notícia no coração daquela mulher. E aí eu começo a observar os quesitos que essa mulher tem. Essa mulher é um diamante puro. O diamante, ele é uma pedra preciosa, uma das pedras mais preciosas da terra. Pela sua resistência, pela sua beleza, pelo seu brilho. E hoje eu quero profetizar na sua vida que você é uma mulher diamante na presença de Deus. Pode tomar posse. Aleluia. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos e o pôs sobre jumentos. Aí eu aprendo aqui mais uma coisa. Que mulher prudente. Como que ela tinha tanta comida preparada assim, irmãs? Sabe aquele dia que você está em casa tranquila e de repente alguém liga assim, você está em casa? Estou indo aí, a pessoa já está no portão para almoçar? Aí você tem que ter aquela estratégia, né? Já tem que ter uma misturinha temperada lá congelado, feijãozinho congelado, tá tudo. Irmãs, isso é estratégia de serva de Deus. Você tem que ter tudo à mão, tudo preparado, porque a gente não sabe o que vai acontecer no nosso dia a dia, então nós precisamos estar preparadas. E diz a Bíblia que essa mulher reuniu muita comida, porque para quem que ela ia alimentar? Aquele bando de homens furiosos, já estavam furiosos por causa da raiva que eles estavam sentindo. E ainda famintos, pensa nos leões famintos. Mas essa mulher reúne tudo. E aí ela dá uma ordem, disse aos seus moços, vai na frente, vai na minha frente, porque eu vou seguindo vocês de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Queridas, o que nós aprendemos aqui? Nem tudo você precisa dizer para o seu marido. Se você deparar com uma situação difícil, resolva a situação. E depois que tiver resolvido, aí você comunica a ele. Porque se é uma coisa que você pode resolver, por que é que vai lá falar na cabeça do marido? Ou na cabeça do filho, ou de quem quer que seja. Deus nos dá estratégia para nós resolvermos coisas. A Rose Nascimento canta que tem coisas que só Jesus faz, mas tem muita coisa que eu posso fazer. E o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Então resolvamos as nossas questões para que o nome do Senhor seja glorificado. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho com mulheres há muitos anos. E às vezes são coisas insignificantes que as mulheres levam para os esposos sem necessidade. Desnecessário. Coisas que nós podemos resolver. E depois, quando você estiver tranquila com seu esposo, aí você toca no assunto. E você vai contar para ele e ele vai ficar espantado de repente, né, diante da situação. Mas daí você já acalma ele e fala, já resolvi. Só estou te dizendo para você ficar a par do que está acontecendo, mas já está resolvido. Deus está dando prudência para as mulheres nesta noite. Pode receber prudência. Oh, aleluia. Enquanto ela cavalgava, um jumento descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam e ela encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto se possui no deserto. Davi ainda estava murmurando, Davi estava tão bravo, que ele falou assim, eu vou chegar lá, nós vamos acabar com Nabal, nós vamos acabar com todo o arraial, a gente não vai deixar ninguém vivo.
Davi estava pronto a fazer vingança com as próprias mãos. Porque Davi era sanguinário, porque Davi foi escolhido para guerrear. E muitas vezes, irmãs, nós somos sanguíneas também. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ensinarmos. E a gente precisa buscar. O Senhor diz assim, tudo que eu preciso pedir para o Senhor. Porque o Senhor de graça nos dá. E aí a palavra vai dizer lá no 22 e 25, faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só sexo masculino dentre os seus. Então a sentença já estava determinada. Ia acontecer uma chacina. Não ia ficar ninguém vivo. E aí diz o 25 do 25. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber com Nabal. Porque o que significa o seu nome? Ele é. Nabal é o seu nome. E a sua loucura está com ele. E aí Abigail, ela entra na presença de Davi. E ela começa a conversar com Davi, o rei. E a primeira coisa que essa mulher faz, quando ela chega na presença de Davi, é lançar-se a seus pés. E o que eu aprendo aqui? Que toda vez que eu estiver numa dificuldade muito grande, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de qualquer outra atitude, é me lançar aos pés do Rei Jesus. Aleluia! Antes de me apavorar. Antes de eu perder o controle emocional, antes de eu ficar descabelando, eu vou me lançar aos pés do Senhor. Porque quando eu me lanço aos pés do Senhor, automaticamente eu estou debaixo da graça dEle. E Ele vai me orientando, acalmando o meu coração, dando o brado dEle na minha vida. E eu vou saber como agir. Aleluia. E aí diz a palavra do Senhor. Lançou-se-lhe aos pés e disse, meu Senhor, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. E aí a gente vai lá para Eclesiastes, no capítulo 3, e a gente vê lá que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para eu falar e há um tempo para eu ouvir. Mas também há um tempo de eu falar com sabedoria. Com entendimento, com graça, com unção. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra dita a seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Quando eu falo a palavra certa, no momento certo, então o retorno é maravilhoso. E aí ela começa a dizer, olha Senhor, o meu esposo, ele é tal com o nome dele, ele é tolo mesmo. Mas foi a minha culpa. Eu achei tão maravilhoso que ela sabia que o marido dela era um homem viciado no álcool. Ela sabia que ele era um homem destemperado, um homem desequilibrado. E quando ela vê essa situação, ela pega a culpa para ela. Ela diz, olha, a culpa foi minha. E ela, com certeza, ela pensou assim, a culpa foi minha, Senhor? Porque quando o Senhor mandou os moços, não fui eu que os atendi. Foi o meu esposo, porque se tivesse eu atendido, eu teria correspondido. E ela começa a conversar com o rei. E ela diz assim, olha, agora pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Deus começa a tomar a boca daquela mulher de uma forma tão ousada, de uma forma tão maravilhosa, que o rei parou para ouvi-la. E os 400 homens que estavam com ele também. Pensa, irmãs, que autoridade, que brandura que essa mulher estava, para que um homem furioso, faminto, determinado a matar, determinado a acabar com tudo, parou para ouvir esta mulher, uma simples mulher. Aos olhos de Davi, aquela era uma simples serva, mas aos olhos do Senhor, era uma valente guerreira, que estava ali
protegendo o seu povo. Se o povo para Nabal não tinha nenhum valor, para Abigail tinha. E ela precisava defender o seu arraial. E eu acho isso sensacional, espetacular. E ela diz assim: perdoa a transgressão da tua serva. Ela se coloca no lugar de culpa. Pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se acha mal em ti por todos os dias. Ela conhecia Davi de ouvir falar. E aqui eu lembro de Jó, que conhecia o Senhor por ouvir falar. Mas teve um dia que Jó teve um encontro com o Senhor. Um encontro de tete a tete, sabe? E sabe o que o Senhor está ministrando no meu coração? Deus está procurando mulheres para um particular. Oh, alamantu, yamanforca. Deus está procurando mulheres para se revelar a elas, para que elas se posicionem e sejam a igreja que Deus quer que nós sejamos. Essas 4 paredes são apenas a casa de oração, onde nós nos reunimos para nos alimentarmos da palavra e adorarmos ao Senhor. Mas a igreja sou eu, a igreja é você. E a sua missão, a minha, a nossa missão é proclamar o evangelho sagrado de Cristo. Esse evangelho que a Bíblia nos ensina. Um evangelho de renúncia, um evangelho de obediência. E um evangelho de disposição. Eu preciso estar disposta para fazer o querer do Senhor. Eu não posso me acomodar enquanto eu vejo e fico sabendo das notícias que estão acontecendo. Mas, irmã Regina, isso a Bíblia diz que vai acontecer mesmo. Guerras, rumores de guerras, e terremotos, e pestilências. Mas eu sou igreja, você é igreja. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se eu orar, você orar, juntarmos as nossas orações, a Bíblia diz que o Senhor ouve do céu e manda vitória para a igreja. E eu creio nisso. Porque a Bíblia vai dizer que pela oração de um homem, todo o sistema solar parou. Depois você leia lá Josué, e você vai ver que pela oração de um homem, o sistema solar parou. Entenda, irmãs e irmãos, que se nós nos colocarmos na presença do Senhor como Ele quer, vai haver mudança em muitas situações. Aleluia! E aí a palavra vai dizer aqui onde nós lemos. Depois que Abigail, ela disse muitas palavras gloriosas para o rei. Depois você lê na sua casa com carinho. Aí no 32 ela diz assim: então Davi disse a Abigail. Olha que coisa magnífica, poderosa. Bendito o Senhor de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãs? Que o Rei Jesus sempre está à espera de um encontro. Ele sempre está disposto a um encontro conosco. Se você for até o rei de madrugada, ele está disposto. Se você for meia-noite, ele está disposto. Se você for pela manhã, ele está disposto. A qualquer momento que você queira um encontro com o rei, ele está disposto. E ele diz mais: bendita a tua prudência. Irmãs, nós precisamos ser prudentes. O que é prudência? Saber a hora de falar, saber a hora de calar, saber como entrarmos, sabermos como sairmos, sabermos como nos comportarmos, sabermos guardarmos algo dentro de nós.
Sabermos ouvirmos mais e falarmos menos. Falarmos quando for necessário, mas ouvirmos muito mais do que falarmos. E aí eu coloquei aqui uma característica dessa mulher diamante. Essa mulher, ela era discreta. Além de prudente, ela era discreta. E o que é discrição? É uma característica que qualifica a pessoa que é discreta, que não chama a atenção. Ou seja, que é recatada, modesta, humilde, delicada em suas ações. Uma pessoa que age com discrição também pode ser entendida como reservada, ou que tem um bom nível de discernimento, sabendo medir corretamente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Olha que coisa fabulosa. E o Senhor nessa noite, vou profetizar de novo. E o Senhor nessa noite está nos tornando mulheres discretas. A mulher discreta, ela é cheia da unção de Deus. A mulher discreta, quando ela dobra os joelhos para orar, as coisas mudam. Deus chama à existência o que não existe. Deus faz coisas além do que nós possamos imaginar. Deus faz milagres acontecerem quando nós nos colocamos diante dele. Eu estou falando isso por conhecimento próprio, por conhecimento de causa. Quando nós conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado, então a gente tem a chave da vitória nas mãos. A distinção e a discrição, o agir com discrição ainda está baseado na qualidade de confiabilidade. Nós precisamos ser mulheres confiáveis. Mulheres que os nossos esposos, que os nossos líderes, que os nossos filhos possam confiar em nós. Eu ouço aqui, eu guardo aqui e eu falo com Deus no joelho. É com Jesus, é para Jesus que eu conto. Isso é confiabilidade. As pessoas hoje em dia, irmãs, elas estão carentes de serem ouvidas. Nós trabalhamos com mulheres e nós vemos a carência das mulheres em ser ouvidas, mas muitas estão sofrendo caladas porque não têm em quem confiar. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa mulher que tem essas atitudes maravilhosas, ela é discreta, ela é fiel, ela é prudente, ela torna-se amiga, ela torna-se um instrumento para a libertação de outras mulheres. Então é isso que Deus quer de nós. E Abigail, ela era assim. Ela não era uma mulher indiscreta, ela era uma mulher que valorizava a discrição. Pegou toda a comida, pegou toda a provisão, levou, foi usada por Deus. E olha que Davi fala para ela também. Bendita seja a tua prudência, bendito sejas tu mesma. Tu mesma. Olha o que Jesus está falando para nós, você vai pegando aí, irmãs. Quando a gente está lendo a palavra aqui, você já vai pegando o que é teu. Absorve e pega, sabe? Toma posse. Ele diz, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus Israel, me impediu de que tu fizeste mal. Se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, e nem sequer nenhum do sexo masculino. Olha, irmãos, que coisa magnífica atitude desta mulher. Ela salvou não só a família dela, mas ela salvou o arraial todinho. E o próprio rei deu testemunho dela. E é isso que nós precisamos, irmãs.
Temos as qualidades que o Senhor quer que nós tenhamos, para que o mundo veja em nós o Cristo ressurreto. Para que através da nossa vida a gente consiga alterar decretos, alterar situações. E aí ele diz mais: então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Hoje, o Senhor está dispensando para a tua vida, mulher, neste lugar, a paz. Não é essa paz que o mundo oferece, não, quando dão a mão, a ONU tira foto, não. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que vem do trono do Senhor. É a paz que Jesus Cristo está te dando. Toma posse, porque você precisa desta paz, me diz o Senhor. Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, irmã. Eu não sei como que é o seu dia a dia. Eu não sei como tem sido as suas noites. Eu não sei se você consegue deitar sua cabecinha no travesseiro e dormir. Mas se isso não está acontecendo, hoje o Senhor, e eu profetizo na tua vida, a paz para o teu espírito. Toda perturbação do inimigo está repreendido em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Adamassuki, Amadolabashai, oh, Abandafori, Alamanfácia. Aleluia. O Senhor visita os nossos lares nesta noite, de uma forma gloriosa, poderosa, renovadora. O Senhor está agindo a nosso favor, porque Ele é o nosso Deus. E é a palavra que está nos dizendo: sobe em paz a tua casa. Então eu recebo do Senhor esta palavra. Vou voltar para a minha casa, porque a paz já está indo à minha frente. E quando eu chegar lá, as coisas já estão diferentes. É a palavra que está nos dizendo isso. E ele diz mais: olha, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Você entende, irmã, que você tem que saber o Deus que você serve, conhecer o Deus, a proporção, a dimensão da soberania, da magnitude, da majestade, do poderio desse Deus ao qual você serve. Oh, amante como sai. E por que muitas vezes nós nos afligimos tanto, sendo que as minhas respostas estão todas dentro da palavra. O Senhor tem inúmeras de bênçãos aqui para nós. Então nessa noite, receba do Senhor aquilo que tu veio buscar. Você não veio aqui por um acaso. O próprio Espírito Santo te atraiu para este lugar. Aleluia! E eu creio, porque a palavra por si só, ela se basta. Eu creio que as coisas vão mudar. Mas você precisa se posicionar. Sabe, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, tenha autoridade do Senhor lá dentro da tua casa, na empresa onde você trabalha. Ore lá na tua casa, irmãos. Existiam algumas vezes na minha vida que eu sempre estava pedindo para alguém orar na minha casa. Irmão, vai lá orar comigo, vai orar na minha casa. Mas um dia eu aprendi que eu sei orar. O Senhor disse para mim: você vai orar na sua casa. Sozinha. E eu disse: sozinha? Eu falei: então eu vou. Irmãs, eita. Eu comecei a orar. O começo é meio difícil, a gente fica meio tímida, né?
Mas, de repente, quando eu descobri que eu podia, e eu comecei a orar naquela casa, e comecei na parte de cima, e Deus me tomou, e a criançada falou, eita, Deus, pegou a mãe lá, e vamos orando, e eu fui orando, e eu fui determinando, e eu fui colocando as minhas mãos para cima, usando a autoridade que o Senhor Jesus me fala, eu vos dou poder. Aleluia. Os sinais seguirão os que creem no meu nome. É no nome de Jesus, irmãs. É no nome de Jesus, irmãos. E depois que eu aprendi isso, eu mesmo oro na minha casa, eu mesmo abençoo os meus filhos, eu oro na minha despensa, eu oro onde for necessário. Porque eu posso orar, porque a Bíblia me dá respaldo que eu posso orar. O que Jesus ensina lá no Mateus 6? Olha, quando você tiver que orar, você entra no teu quarto, lá da tua casa. Você fecha a porta e você vai falar com o teu Deus, com o teu Pai, que conhece todas as coisas. Então hoje Deus está disponibilizando para você coragem, ousadia, valentia, para que você vá e faça aquilo que você precisa fazer. Irmã, eu não consigo orar porque eu não sei orar, irmã. Você sabe. Quando você começar, o próprio Espírito Santo, ele vai te impulsionar e você vai conseguir orar. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua casa, na sua vida, na sua família, nesta congregação, nesse bairro, nessa cidade, nesse Brasil, nesse mundo, vai fazer a diferença. Irmãs, nós já tivemos tantas, né, irmã Júlia? A gente já teve tantas respostas de Deus, de causas que as pessoas falavam, não tem jeito. Mas o meu Senhor não tinha batido o martelo ainda. E a gente falava, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E Deus bradava com grande glória. E o meu Deus é o mesmo. O Deus que está nessa congregação hoje aqui é o mesmo. Ele não mudou em absolutamente nada. E o que nós aprendemos com essa mulher é maravilhoso. Ela conseguiu brandar a fúria daqueles homens. 401 homens furiosos. Ela conseguiu, com a sua brandura, com a sua sabedoria, com a sua discrição, com o seu talento, com o seu brilho do Espírito de Deus, com o seu brilho do Senhor na sua vida. E Abigail, eu aprendo com ela, porque ela conhecia ao Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor, igreja. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Ela também temia ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa mulher reconhecia o poderio do seu Senhor. E ela pediu para a pessoa certa. Quando nós precisarmos de alguma coisa, vamos pedir para as pessoas certas, para a pessoa certa. Primeiro falamos com o Senhor, esperamos a resposta do Senhor e depois a gente age. E Deus vai nos condicionando, em nome de Jesus. Então vamos habituar-nos a pedir ao Senhor e esperar do Senhor a recompensa. Eu vejo aqui que o Senhor, Ele quer, Ele deseja levantar um exército, irmã Júlia. E esse exército está aqui hoje. Aleluia. A irmã não veio, é com você. É com você. O manto é com você. A responsabilidade é para você. É em você que Deus confia. Você sabia que Deus confia em nós? Você sabia que Ele me confiou de estar aqui hoje? E eu disse, Deus, só o Senhor na minha vida, e Ele é. E amanhã ou depois, quem vai estar aqui é você, irmã. Ministrando, profetizando, usando da autoridade que o Senhor já te deu. Você já tem autoridade. Porque você já tem o Espírito de Deus na sua vida. Você só precisa saber usar.
Você só precisa fazer uso daquilo que o Senhor já disponibilizou para você. E a Bíblia vai dizer que Abigail voltou para casa abençoada, com seu coração regozijante de alegria. E quando ela chega em casa, o marido estava completamente embriagado. E ela então não disse absolutamente nada para ele. Nada. Ela esperou o momento certo para falar com ele. Porque se ela fosse falar naquele momento, não ia surgir efeito. Mas ela esperou. E no outro dia, ela disse para ele tudo o que havia acontecido. E aqui no versículo 25, no versículo 37 do capítulo 25, diz assim: pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender todas aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Eu entendo que deve ter dado um ataque fulminante nele, alguma coisa parecida, porque a Bíblia diz que ele amorteceu nele o coração e ele ficou como pedra. O impacto, olha só, irmãs, o impacto da notícia que ela trouxe para o marido dela foi com tanta autoridade que o homem ficou como uma pedra. Petrificado, parado, sem reação. Olha o que nós aprendemos aqui. Quando as mulheres são cheias do Espírito de Deus, quando elas reconhecem o poderio do Senhor nas suas vidas, quando elas têm certeza que elas foram chamadas para uma missão na terra, então, quando elas dão a notícia, quando elas dão o brado, é isso que acontece. O Senhor toma a frente e a situação vem para o controle. E aí a Bíblia vai dizer, no 38 do 25, passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Não precisou essa mulher fazer nenhum tipo de atitude que não estivesse dentro do controle de Deus. Não houve necessidade. Que mulher é essa que enfrentou um guerreiro, segundo o coração de Deus, com mais 400 homens, e enfrentou um homem maligno dentro da sua própria casa? Os dois confrontos, ela conseguiu controle e equilíbrio do Senhor para que fosse resolvido da melhor forma possível. Que coisa maravilhosa. Irmãs, eu fico maravilhada com essas mulheres. E aí a Bíblia vai continuar, já estamos encerrando. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua própria cabeça. O que o Senhor está nos ensinando aqui, queridas? Que tudo está no controle do nosso Deus. Tudo está no absoluto controle do Todo-Poderoso. E que Ele vai resolver segundo a vontade dEle, da maneira dEle. E o nome dEle será glorificado e exaltado na terra. Oh, alamancharia! Oh, xenegueforquia! Deus vai fazer algo extraordinário quando eu me colocar na posição que Ele quer que eu esteja. E eu louvo a Deus pela vida da liderança dessa congregação, que tem disponibilizado para você, irmãs, tomar posse do que a Bíblia, do que Jesus já te deu. Aproveita, porque Deus vai fazer coisas grandes. É a Bíblia que está dizendo. Ela diz assim, mas, oh, aleluia, mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi e Abigail no Carmelo, disseram: Davi nos mandou a ti para levar por sua mulher.
Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra. Oh, que mulher é essa? Não tinha nenhum fragmento de soberba. Não tinha fragmento de soberba nessa mulher. Quando os servos vieram e falaram assim, olha, ele te disse que quer que você vá até a presença dele. Olha as palavras dela. Eis aqui a tua serva. É criada para lavar os pés aos criados do meu Senhor. Que mulher é essa, irmãs? Se fosse uma de hoje em dia, já ficava toda acesinha, né? Já ia se tocar, já ia ficar bonita. Não, ela falou, eu vou lá para lavar os pés dos servos do rei. E como Deus conhecia a profundidade da sinceridade daquela mulher, o Senhor Deus disse, eu vou exaltá-la, eu vou honrá-la. Se até aqui ela passou por diversas situações, talvez de maltrato, talvez não foi reconhecida, talvez era uma mulher carente de carinho, de afeição, de respeito, o Senhor estava dando tudo isso para ela de bandeja. Aleluia. E aí diz a palavra, para encerrarmos, Abigail se apressou e dispondo-se cavalgou em jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi simplesmente tomou aquela mulher como sua esposa, transformando essa mulher com tantas aflições de alma na rainha, em uma rainha. E aí diz a palavra, também tomou a Davi Ainoã e Jeziel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi. E Davi tomou aquela bênção, possuiu aquela bênção. É isso que Deus fez. E o Senhor me diz nessa noite que Ele está também interessado e está disposto a mudar a minha e a sua história. Deus quer mudar a minha história e eu recebo. Deus vai mudar a sua história, irmã. Porque nós servimos um Deus que tudo pode. Nós não somos simplesmente crente como as pessoas dizem por aí. Não, nós somos filhas do Rei. Os nossos nomes estão registrados no livro da vida. Nós fomos escolhidas pelo Senhor. E eu quero profetizar com você. Eu não sei se pode as irmãs ficar em pé. Eu gostaria, por gentileza, que as irmãs ficassem em pé. E nós vamos fazer um ato profético nessa noite. E eu disse para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar com as tuas filhas? E Ele me deu esse ato profético. Eu quero que você estenda as suas mãos. Eu vou falar e você vai repetir. Ato profético é isso. Você falar com voz forte, com fé, com coragem. Porque as nossas palavras, elas têm peso no mundo espiritual. Então você vai profetizar sobre a sua vida. Amém? Diz assim: tenho uma aliança com Deus. Tenho uma aliança com Deus. Sou abençoada. Sou abençoada. Sou amada. Sou amada. Sou aceita. Sou aceita. Sou valorizada. Sou valorizada. E sou ungida. E sou ungida. Estou aqui para fazer Estou aqui para fazer a diferença e ser de ser vitoriosa vitoriosa nas áreas espiritual, emocional e física. Eu tomo posse desse ato profético. Em nome de Jesus. Amém, irmãs?